com essa discussão hoje, que eu não trago aqui uma palestra, eu trago justamente proposições para ver o que nós poderíamos fazer em prol da ciência do Ceará, em termos de aplicação, não da ciência, essa, eu diria até de fundamental, mas aquela aplicada que pudesse realmente sair do intramuros. E a nossa ideia maior é que hoje, não sei por conta de algum problema de ordem, não sei, trânsito, o doutor Sullivan, do IPRED, nos consultou recentemente porque está recebendo, por conta de algumas indústrias de leite no Ceará, 10 mil litros de soro de leite. E ele chegou para mim e disse: professor, eu vi seu trabalho com água de coco, com leite de cabra, será que a gente não poderia também trabalhar um pouco com a água de coco adicionada ao soro do leite, ao leite, soro? E aí, para surpresa nossa, eu trouxe alguns produtos que, coincidentemente, eu fui no mercado e procurei soro de leite em pó. Um absurdo de preço lá em cima, né? Até os acadêmicos aí, principalmente os jovens, né, usam muito, né, para as academias, né, porque a quantidade de proteínas é muito alta. E aí a gente tem água de coco que não tem proteína, mas tem todos os aminoácidos, tudo que você tem de bom. E o Dr. Henrique, como um grande nutrólogo, está aí presente, inclusive a Marília, que provavelmente desenvolverá uma tese de doutorado conosco nessa área. E aí a nossa ideia maior é que a gente pudesse colocar isso como um desafio, eu diria até, e hoje pedir ajuda, humildemente pedir ajuda, porque estou me sentindo assim muito fraco na UES, só do ponto de vista de que a gente produziu nesses 20 anos com água de coco e a gente não consegue aplicar, sabe, Glaucio? Então aí eu fico às vezes pensando, pró-reitor do Jader, lá na época da reitoria, né? Fundamos o Renobio, 800 e tantas patentes, poucas dessas patentes estão sendo usadas no sistema produtivo. Então, às vezes eu fico pensando assim, o que está faltando? Será que está faltando um investidor? Será que está faltando uma ação governamental que nos possibilite ajudar, principalmente, uma instituição como o IPRED, que mantém 4 mil crianças sendo alimentadas de uma forma muito precária, com pouca ajuda, né? E ele, Sullivan, arranjou 2 pessoas que viriam da China com ele, que estariam interessados nessa discussão que hoje nós apresentaremos para vocês. Então, é um desafio que, eu diria, não é palestra, é apenas, talvez, uma repetição de dados que vocês já conheçam, mas eu gostaria de começar. O pessoal lá da Embrapa, né, muita gente que tinha voltado da Alemanha, dos Estados Unidos, tudo isso. Você não achou uma coisa assim muito repetitiva? 8 fêmeas e um macho, muitos partos duplos, né? Será que tem alguma coisa a ver com sexagem? Eu digo, acho que não. Tem que jogar moeda umas 10 mil vezes, né? Probabilidade. 5 cabras inseminadas. Aí eu fiquei com a orelha em pé, né? Aí eu fui para um congresso dos Estados Unidos, pessoal. Essa resposta foi divina também. Eu estou lá apresentando, né? Aí 5 cabrinhas inseminadas, só não tinha essa repetição muito grande. Aí comecei logo a inseminando, para justamente chegar nos Estados Unidos com um número que pudesse, pelo menos, ser repetitivo e estatisticamente fosse representativo, né? Para surpresa nossa, aí o americano lá fez até a seguinte pergunta, Dr. David, Carolina do Norte: professor, o senhor está dizendo que a água de coco faz sexagem de espermatozoides? Eu digo, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que quando eu insemino com água de coco, eu tenho 70% de fêmeas nascidas, porque nessa época eu já tinha 700 animais nascidos, já era significativa a população. Aí ele chega para mim e diz assim: mas qual é a sua hipótese? Eu digo, não tem hipótese nenhuma. Eu apenas vou dizer o seguinte: quando eu coloquei água de coco,
uma população de 4 bilhões de espermatozoides, porque o ejaculado caprino ele tem 4 bilhões de espermatozoides, e eu consigo sacrificar 50% deles morrem de imediato, quando eu insemino, eu digo que esses espermatozoides que eu estou inseminando são cromossoma X. O Y morreu. Por isso que eu tenho a probabilidade maior de crias, porque o óvulo é só XXX fêmea. Aí ele olhou para mim, nem eu imaginava que eu poderia colocar uma hipótese dessa em vivo para ele, né? Quase de improviso. Então, hoje nós temos toda uma explicação, graças a Deus, isso chegou ao ponto tal e nos valeu a primeira patente biológica do país, lá na França, né? Na época eu tive uma sorte muito grande que eu era da Embrapa, e o Lucas sabia que a Embrapa gostava muito de proteger isso. Quem era o nosso reitor na época era o Dr. Paulo Petrola. Aí nós vamos a Brasília, né? A Embrapa ficou logo os olhos grandes, né? Isso aí com razão, porque eu era funcionário da Embrapa à discussão da universidade. A universidade bancava o meu salário para a Embrapa. E aí o presidente da Embrapa diz assim, não, eu não estou entendendo por que essa patente, ela não é exclusivamente brasileira, 100% Embrapa. Eu digo, não, porque primeiro, meu salário quem banca é a universidade. E segundo, a pesquisa eu fiz lá na França, com ele lá. Toda tecnologia francesa, a gente tem que repartir as descobertas. Então, para a surpresa nossa, ele chega para mim e diz assim, não, mas ele é pago com dedicação exclusiva, viu, Lucas? Isso aí nunca esqueça da Embrapa. A única ingratidão que eu recebi da Embrapa foi essa. Ele disse assim para mim, a sua obrigação é produzir isso que o senhor descobriu. Isso é da Embrapa, não é seu. Aí o Petrola, muito criativo, disse assim, me diga uma coisa, e aquele que também é pago pela Embrapa, que não produz nada, o que ele vai ganhar com isso? O que ele ganha? Ele ganha igualzinho a ele, não tem reconhecimento nenhum? Bom, ele ficou sem resposta. Aí eu não sei hoje como é que está a política de patentes na Embrapa, mas era muito complicado na época, viu, pessoal? Então, o Alberto chega para a gente e diz assim, Nunes, o que você tem de novidade? Eu digo, novidade eu não tenho mais nenhuma, porque isso vai 20 anos que a gente já bate, desbate, conversa e, sabe, não adianta mais, não tem nenhuma novidade. Tem novidade, é alguma coisa que a gente poderia retirar disso aí, né, para aplicação. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui, muita gente diz assim, olha, por que você usou água de coco? Qual a razão, eu diria até científica, né, dessa ação? Bom, na época, nós começamos a trabalhar com sêmen caprino, a gente viu que não existia teria que ter um produto, uma substância que não tivesse fosfolipídios. Muitos testes a chegar à água de coco lá em Sobral. E por quê? Coincidentemente, em Sobral, estava na Embrapa na época, o Lucas aqui está também, eu sou ex-embrapiano também, né, Lucas? Aí tive o prazer de ver que estava com muita sede, olhando para o pé de coqueiro, rapaz, vamos pegar aqui algo, caldo de cana, suco de tomate, tudo que você pudesse imaginar, eu tinha tentado colocar no sêmen caprino. E nós sabíamos que o sêmen caprino era rico numa enzima fosfolipase. E essa fosfolipase, essa aqui tipo C, né? Ela estava presente no plasma seminal do bote. Então, para congelar o sêmen do caprino, na época, eu teria que retirar o plasma seminal para poder diluir num diluidor que tivesse fosfolipídios, porque quase todos eles no mundo têm fosfolipídios. Aí eu, puxa vida, a água de coco não testei ainda, mandando tirar o coco lá em frente do nosso laboratório, na Embrapa, parti o coco, colocamos, e para surpresa nossa, quando eu olhei os 5 minutos de incubação, nós tínhamos 80, 90% de espermatozoides vivos no diluidor francês, e apenas 50% no diluidor não, a água de coco que eu botei assim, só filtrando mesmo, em papel melita de pó, alguma coisa assim, para não passar em branco. Aí, puxa vida, todos os que eu tinha olhado antes, havia morte de todos os espermatozoides. E a água de coco impossibilitava os 5 minutos de incubação a 37 graus,
pelo menos 50% de espermatozoides vivos. Eu digo, opa, eureka. Olhamos aos 30 minutos, mesmo 50% de vivos, e o leite saía de 80%, diluidor francês, vamos chamar leite, né? Vinha para 50%. Ao final de 180 minutos, zero total no diluidor francês e 50% de espermatozoides vivos na água de coco. Eu digo, oh meu Deus, nesse dia eu não consegui dormir, porque eu digo, rapaz, eu encontrei alguma coisa que Deus mandou para mim. Agora, nós temos que testar, porque in vitro é uma coisa, e biologia, vocês sabem, não é 2 mais 2 igual a 4, eu tive que testar para ver se aquilo que eu encontrei in vitro responderia em vivo. Para surpresa nossa, conseguimos sincronizar o cio de 5 cabrinhas que tinha lá, tinha o cio até a batida na Embrapa, inseminamos. Deus foi tão bom conosco, mais uma vez, que das 5 cabras, isso não existe, não sei o que houve, milagre. De 5 cabras que nós inseminamos, 4 cabras ficaram gestantes. Eu digo, meu Deus do céu, que iluminação. Bom, 5 meses depois, as cabras pariram. Nós obtivemos 9 produtos nascidos, 8 fêmeas e um macho. Ô, doutor Sullivan, que prazer, rapaz.